Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus no capítulo 4, que diz o título A Tentação de Jesus. Graças a Deus. Estamos alegres, felizes, né? Está meio um friozinho já, né? Já vai começar o frio. Não é fácil levantar cedo, né, Arnaldo? Nesse frio. Mas o Arnaldo gosta de frio, né? Ele gosta de frio. Graças a Deus, né? Oh, aleluia. Mas o friozinho é gostoso, né, Arnaldo? Graças a Deus. Vamos para a palavra do Senhor que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Vamos orar também pelas ofertas e pela palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, obrigado por nos dar a oportunidade de estar na tua casa, meu Deus, adorando o teu nome, louvando e glorificando a ti. Abençoa os ofertantes, dizimista, abençoa, meu Deus, Pai eterno, todos que estão aqui nesta noite, que vierem, que estarão ouvindo a palavra do Senhor, porque não sou eu, mas o teu Espírito que estará falando aos nossos corações nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aceitai-nos. Graças a Deus. Irmãos, o título dessa mensagem, ela é Vencendo as Tentações da Nossa Vida. Por quê? Porque nós somos tentados durante o tempo que nós estivermos aqui na terra e permanecermos como igreja do Senhor aqui na terra, nós seremos tentados pelo inimigo. Aqui o título, a palavra que nós lemos, nos fala sobre a tentação de Jesus. Que o próprio Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Então você veja bem que nem o Senhor Jesus foi poupado. Houve os momentos de tentações na vida dele, em que ele teve que passar. A palavra do Senhor diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele esteve 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, jejuando, orando, consagrando a sua vida ao Pai. E durante esse tempo, eu tenho certeza de uma coisa: que durante todo esse tempo que o Senhor ficou ali, naquele monte, ele não deixou de orar, ele estava em jejum, e ele estava em total consagração
ao Pai Celeste. E o que nós podemos ver dentro dessa mensagem? Nós podemos ver três formas ou três tentações, o qual muitas vezes nós somos submetidos. Por que eu digo isso? Porque nós somos tentados na carne, nós somos tentados na alma e nós somos tentados no espírito. O Senhor Jesus, ele passou por essas três tentações. O diabo tentou ele na carne, no seu físico. O diabo tentou ele na sua alma, nas suas emoções. E o diabo tentou ele no espírito. Ele passou por isso. Porque o que a palavra nos traz é que o diabo chega, diz assim, veja bem o que está dizendo aqui, ó. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora eu te pergunto, por que eu estou te dizendo que o Senhor foi tentado na sua carne e no seu físico aqui? Porque o Senhor Jesus, depois de ter jejuado todo esse tempo, ele estava com fome. Ele estava com muita fome, irmão. Muita fome mesmo. E o inimigo, ele não deixa, ele não perde as oportunidades de nos tentarmos justamente naquilo que nós estamos necessitando. É nas nossas necessidades, é naquele momento que nós talvez estamos fracos naquela parte, é que o inimigo ele vem com a sua tentação. Por que ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda com que essas pedras se tornem pães? Porque o Senhor Jesus estava com tanta fome que ele poderia pensar assim: bom, esse demônio, esse diabo está querendo, está achando que eu não posso fazer isso. Eu vou mostrar para ele que eu posso. Glória a Deus. E além de eu mostrar para ele que eu posso fazer isso, eu ainda vou ter os pães aqui que eu vou comer, porque eu estou com fome mesmo. Quer dizer, ele poderia ter raciocinado dessa forma. Você entendeu? Até mesmo por causa da fome que ele estava. Porque eu vou te falar a verdade. Eu tenho certeza que você já passou por isso. E quando você está com aquela fome tremenda, aquela fome que você, talvez você está num lugar, não tem um lugar ainda para que você possa comer, e você está com aquela fome, você vai fazer um exame e você não pode comer, mas você está com aquela fome, até mesmo o raciocínio da gente fica meio comprometido, é verdade ou não é? Você fica meio porque você está com aquela... Né? É igual quando você está com muito sono. Então, ele aproveitou essa situação. E o inimigo falou: não, eu vou pegar ele, é aqui agora. Eu vou falar para ele transformar essas pedras em pães, e ele com certeza vai cair na minha. Né? Por quê? Porque o diabo ele surge, ele é mentiroso e ele é astuto. Ele faz as coisas pensado contra a vida das pessoas. E justamente foi o que ele fez. Mas ele achou que o Senhor Jesus ia cair na dele, né? Ele achou que o Senhor ia falar: então já que você está achando que eu não posso, então peraí, vou fazer essas. Porque o Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, eu acho que ele podia fazer aquelas pedras se transformarem em pães naquele momento. Amém? Mas se ele fizesse isso, irmãos, o que ele estava fazendo? Ele está fazendo a vontade de Deus,
ou ele está fazendo a vontade do diabo? O que você acha? Vontade do diabo, se ele fizesse, não é? Ele está fazendo a vontade do diabo. Porque quando o diabo sugeriu isso, e se ele faz, ele estava fazendo a vontade do inimigo. E é isso que acontece com a gente. Trazendo para a nossa vida espiritual, nós somos também muitas vezes tentados na nossa carne, no nosso físico. E nós somos tentados de várias formas. Nós somos tentados a pecar contra o Senhor. Quando a irmã estava aqui expondo o seu problema, você pode notar que se de repente as coisas não dão certo como ela planeja, ela poderá pensar, mas Deus me abandonou. O Senhor tem orado, tem pedido, e o Senhor deixou acontecer isso. Não vou servir mais a Deus, não. Quantas pessoas não fazem isso? Irmãos, tem imensidade de pessoas que fazem dessa forma. Quando alguma coisa não dá certo para elas, ela já pensa em abandonar a Deus. Ela acha que lá no mundo vai dar certo. Sabe de uma coisa? Eu vou lá para o mundo de novo, eu vou voltar para a minha vida do jeito que eu era, porque lá as coisas, pelo menos eu vejo as pessoas lá fora, parece que as coisas estão dando certo para as pessoas. Parecer uma coisa. Você entendeu? Porque o inimigo, ele vem até a nossa mente e nos traz sugestões para que nós possamos pensar que as pessoas lá fora estão muito mais melhores do que nós aqui dentro da igreja. Você entendeu? Ele lança na nossa mente esse pensamento. Sabe uma coisa? Mas lá fora está melhor. Mas o que está acontecendo? Você está sendo tentado a deixar o Senhor, a desistir no meio do caminho, a voltar para o Egito. Você está sendo tentado. E muitas vezes, essa tentação está sendo uma tentação que é física, é carnal. Porque por causa de um problema, outros por causa de, talvez a pessoa, por causa de um problema de prostituição, de adultério, ele começa, deixa até sua esposa, a mulher deixa o seu esposo e vai atrás de outro homem, ou vai atrás de outra mulher. E muitas vezes uma pessoa está na igreja e o inimigo vem com essas tentações para a vida dela, e ela não consegue discernir que isso é uma coisa do inimigo. Isso é uma coisa do diabo para a sua vida, para destruir a sua vida espiritual. E ela acaba caindo nesse laço, nessa armadilha. E muitas vezes deixa a própria família e vai viver uma aventura com outra pessoa que nem conhece. Depois quebra a cara lá, porque o diabo vai fazer ela quebrar a cara mesmo. E depois ela vai ficar lá e vai pensar, poxa, eu estava tão feliz lá na casa do Senhor. Eu era tão feliz. Eu ia para a igreja. Eu louvava a Deus. Eu glorificava, eu recebia as bênçãos do Senhor, os irmãos eram tão amorosos comigo, e hoje eu estou aqui. Aí fica igual, sabe quem? Igual o filho pródigo, né? Que deixou a sua casa para ir atrás, para ir para o mundo. Então o que é isso? É uma tentação física, uma tentação carnal para a pessoa. Mas o Senhor Jesus também aqui, ele passou por uma tentação na sua alma, ou uma tentação emocional. Por quê? Vamos ler. Depois que o diabo viu que o Senhor não caiu nessa lábia dele que ele lançou, né? Que o Senhor já respondeu para ele, mas porém também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor já foi categórico. E o Senhor usou o quê? A palavra de Deus para combater o diabo. Aleluia. Amém? Nós temos que usar a palavra. Nós temos que usar a palavra do Senhor no momento certo. Então o que acontece?
dessa. O diabo falou, não, nessa eu não consigo pegar ele, vamos para outra. O que o diabo veio de novo? Então o diabo disse assim diz a palavra, então o diabo transportou a uma cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Aleluia. Você entendeu? Ele estava sendo tentado aqui nas suas emoções, que é na alma. A emoção, ela vive na alma. Por quê? Porque olha que o diabo dá uma sugestão para o senhor. Então, o diabo pega ele, transporta ele para o pináculo do templo e diz, olha, está escrito que se você se lançar daqui, né, o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar. E o que o diabo fez? Usou também a palavra. Quando o diabo viu que o Senhor Jesus combateu ele com a palavra, o diabo quis mostrar que ele também conhece a palavra. E ele citou também versículos da Bíblia. Então, por que o Senhor estava sendo tentado na emoção? Por quê? Porque o Senhor poderia pensar, eu vou mostrar para ele que eu sou filho de Deus. Eu vou me lançar daqui e vou, com certeza, chegar tranquilo lá embaixo, né? Chegar tranquilo e mostrar para ele que eu sou o Filho de Deus. Quer dizer, essa é uma tentação emocional, que está mexendo com o seu emocional. Porque você pode pensar, falar, não, eu vou mostrar para ele que eu posso isso aí. Eu vou voar, porque o Senhor Jesus, se ele quisesse, ele voava. Se ele andou sobre as águas, ele não podia, naquele pináculo, sair tranquilamente andando ali no ar, voando, né? Poderia. Ele estava sendo tentado nas suas emoções, na sua alma. E da mesma forma somos nós também. Nós também somos tentados na nossa alma, através das nossas emoções. De que forma? Muitas vezes, quando nós passamos por um problema tão difícil, o que o inimigo faz? Principalmente, talvez, problema familiar, né? Muitas vezes problema que é entre o esposo, a esposa, o marido, a mulher, ou entre talvez filho e os pais. Existe muito essa tentação que é da alma, que é emocional. Por quê? Porque quando você passa por um trauma, dependendo do trauma que você passa ali, do problema da situação, o inimigo lança um sintoma de depressão na sua vida. E qual é hoje um dos problemas mais que está tendo grave hoje na Terra? A tal da depressão. É verdade ou não é? Está pegando um monte de gente, irmãos. Mas aí alguém disse, mas irmão, mas a depressão, ela é uma doença, não é apenas espiritual. Eu posso até concordar com você que ela é uma doença patológica, mas só que ela vem primeiro por causa do diabo. O diabo lança sobre a vida da pessoa um sentimento de angústia, um sentimento de tristeza. E se a pessoa não conseguir combater aquilo através da oração, através do jejum, através de você se colocar realmente na presença de Deus, quando já no seu início, quando você vê que está acontecendo esse problema, você já vai lá, você combate, aí sim você tem vitória. Porque se você deixar, o inimigo vai trazendo esse sentimento vai se tornando real na sua vida, e aí realmente se torna uma doença patológica. Você entendeu? Aí quando você for lá no médico, o médico vai fazer o diagnóstico em você e ele vai falar, olha,
você realmente está com enfermidade. Mas por quê? Porque chegou a esse ponto. É por isso que nós temos que combater. Quando vem a tristeza, quando vem a angústia, quando vem esse sentimento diabólico de Satanás na nossa vida, nós temos que lutar contra isso através do quê? Através da oração, através do jejum, através de buscar o Senhor verdadeiramente, através de se colocar e dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, e eu preciso desta vitória. Eu não aceito viver uma situação de tristeza e de angústia que o diabo coloca em mim. Porque você não aceitar algo que o diabo coloca em você não é errado. Não é errado você não aceitar uma coisa que o diabo quer colocar em você. Você entendeu? Então você tem que lutar contra isso. E é através da oração, através do clamor, através do jejum, através de você se colocar na frente de Deus, através da obediência à palavra, obedecendo a palavra do Senhor. Porque não adianta nada nós queremos lutar se nós não obedecemos, se nós não estamos obedecendo a palavra do Senhor. Porque quando você obedece a palavra do Senhor e você vai lá e dobra o seu joelho, não tem como o Senhor não olhar para ti e dizer: não, o meu servo e minha serva, eu vou mandar a vitória hoje. O meu servo e minha serva, eu vou mandar hoje a alegria e a paz no coração dela. Ela não vai ficar nessa angústia, nessa tristeza e nesse sentimento diabólico. Porque o crente, irmão, ele não pode. Ele não pode viver uma vida de tristeza, de angústia. A angústia, irmãos, é terrível, é mais do que tristeza. A angústia é algo que corrói a pessoa por dentro. Você entendeu? E se nós deixarmos chegar numa situação dessa, lógico que nós vamos sucumbir. Nós não vamos suportar. E quantas pessoas, irmão, que eu tenho visto, pessoas que chegam ao ponto, sabe por quê? Elas não tomam banho mais. Elas não conseguem sair nem de casa mais, não conseguem sair da cama. Você entendeu? Elas ficam numa situação terrível. E aí começa a tomar remédio, porque vai lá no médico, o médico já coloca lá uns remédios terríveis que acaba com a pessoa, e a pessoa começa a tomar aqueles remédios. E aí que a coisa vai desandando mesmo. Porque quando você começa a tomar aqueles remédios fortes daquela forma, aquilo mexe com a sua mente. Aquilo mexe, você não consegue mais ser uma pessoa que você tenha o seu intelecto normal, que você pode pensar e agir no seu normal. Você não consegue mais. Você está abaixo de remédio. E o inimigo aproveita essa situação também para aí acabar com você de vez. Então, nós também podemos ser tentados nessa área, nas nossas emoções, porque as nossas emoções estão na nossa alma. Você entendeu? Então vamos combater. É por isso que nós não podemos brincar. É por isso que nós não podemos estar na casa do Senhor brincando, fazendo que somos crentes, fazendo que estamos servindo ao Senhor. Porque a hora que o inimigo vir te atacar terrivelmente, não tem como você se defender. Porque o Senhor, Ele dá vitória, mas Ele dá vitória para aquele que está na sua presença. Ele dá bênção, mas Ele dá para aquele que está na sua presença. Ah, pastor, mas então como é que faz? Eu não acho que todas as pessoas são santas para poder tem que estar na santidade. Não é. É aquelas pessoas que mesmo na sua fraqueza, na sua dificuldade, mesmo que porque a pessoa tem os seus momentos de pecado, porque todos nós somos pecadores, diz a palavra do Senhor, não tem como, mas nós estamos lutando, nós estamos batalhando para poder levar uma vida
diferente das pessoas do mundo. Nós estamos batalhando, lutando para viver uma vida verdadeiramente diante da presença do Senhor. Vai ter uns momentos de deslize? Sim, pode ter. Mas quando isso acontece, a pessoa ela se põe de joelho, ela chora na cama, ela fala: Senhor, eu não queria, olha o que aconteceu. Mas você está ali, você está lutando de novo, você está batalhando de novo, você entendeu? Você não está na prática do pecado. Uma coisa é você de repente dar um deslize, e outra coisa é você viver na prática do pecado. Hoje você faz, amanhã você faz de novo, depois você faz, a semana que vem você está fazendo, daqui a um mês você está fazendo a mesma coisa, você está na prática do pecado. E é isso que o Senhor não aceita. Você entendeu? Então nós somos tentados, mas só que assim como o Senhor Jesus venceu, nós somos mais que vencedores, diz a palavra do Senhor. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. A igreja do Senhor é vencedora. Não pense que você é uma pessoa fraca. Sim, você pode até ser fraco, mas o Senhor que está na sua vida é forte. O Espírito de Deus que está na sua vida é forte para te levantar e te colocar de pé e te dar vitória em todas as coisas. O Senhor Jesus, Ele foi tentado pelo seu Espírito. Nós somos tentados na nossa vida espiritual. Vamos ver aqui o que o inimigo, quando ele viu que mais uma vez falhou, né? Mais uma vez falhou o que ele achava que ele ia conseguir com o Senhor, ele tentou a terceira vez. Ele falou: vamos de novo, vamos tentar. E agora ele... Por que essa tentação foi no espírito, no espiritual? Porque diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aleluia. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então o que diz Jesus aqui? Vamos ver. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Oh, glória! Você viu como é que vence? Viu como que vence? Por que o Senhor venceu essas tentações? Porque Ele estava em oração lá no monte. Ele estava em jejum e ele usou o quê? A palavra. São as três coisas para você ter uma vida de vitória, para você vencer as tentações dessa vida. E o que acontece aqui? Novamente o diabo leva Jesus para um alto monte e diz a palavra que ali ele mostrou todos os reinos. Quando o Senhor Jesus foi levado lá nesse alto monte, no mesmo momento assim, ó, como se abre um filme, alguma coisa assim, o inimigo já mostrou todos os reinos, todos os reis que estavam ali com suas coroas, né, toda aquela pompa, aquele glamour que existe hoje, que nós podemos ver aí quando você está talvez assistindo a televisão, você vê lá, né? Que ele passa aquelas pessoas naquele glamour, né? Coisa maravilhosa, coisa daqui da terra, né? O Senhor Jesus, o diabo mostrou tudo isso para ele. A fama, a riqueza, tudo isso o diabo mostrou e falou: ó, tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso foi me dado. É meu, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, quer dizer, é do maligno. O sistema mundial, quem comanda é o diabo. E o Senhor Jesus falou, e o diabo falou: não, isso tudo é meu e eu posso te dar. Só você dobrar o seu joelho e me adorar. Só isso. Olha o que ele queria, cara de pau, né? É muita cara de pau, só isso, só um joelho aqui, você dá, né? Adora eu aqui, tá tudo certo, e tudo isso aqui vai ser teu. Que
proposta, né, irmão? A pessoa, o diabo chega, tem uma irmã, uma cantora, ela conta o testemunho que aconteceu isso com ela. Ela disse que ela foi cantar numa igreja em São Paulo. Chegou lá, os irmãos não deu não dinheiro para ela voltar de táxi, nem de ônibus. Tadinha, né? Ela voltou de a pé, irmãos, para sua casa. E ela disse que vinha em São Paulo, já pensou, é terrível, é perigoso lá, né? E ela disse que vinha orando, chorando ali com o Senhor, falando com o Senhor, e nada aconteceu, o Senhor trouxe ela até na casa dela. Só que, coitada, acho que deve ter feito umas bolhas no pé dela, né? Mas ela veio na humildade. Quando chegou na casa dela, ela conta que o diabo, ela deitou assim, tomou um banho, deitou um pouquinho assim, naquela hora que ela deitou, ela já teve uma visão. Que disse que chegou um cara bem vestido, com uma pasta. Chegou e falou, ó, eu vim te fazer uma proposta. Que proposta? Olha, eu quero que você pare de cantar para ele, mostrou para você, e que você cante para mim. E aí falou assim, ó, porque se você cantar para mim, tá vendo isso que você está passando aí? Tá vendo tudo isso? Você nunca mais vai passar isso. Eu não vou deixar acontecer isso. Ele deixa acontecer isso que está acontecendo com você. Tá vendo? Você teve que vir de a pé, tudo. Eu estava vendo tudo. Olha só como de diabo é, irmãos. Eu vi tudo. Eu não acho. Quem você acha que planejou tudo isso? Que já tocou no coração lá, infelizmente, né, do pastor lá, para não dar nenhum dinheiro para a vontade de nós. Foi o inimigo já. Que já tinha planejado atacar ela depois. O que é isso? Uma tentação. E aí, ela disse que o diabo falou, ó, eu vou te mostrar só o que eu vou te dar. E de repente abriu, fez igual o diabo fez com ele, abriu assim e mostrou, ela viu assim, ela assim, um monte de gente gritando o nome dela, e limousine, e tantas coisas, aquele glamour, aquela... Só tudo isso eu vou te dar. Se você não cantar mais para ele, canta para mim. Você entendeu? Naquele momento, ela poderia pensar, poxa, eu fui lá cantar na igreja, não me deram nem dinheiro da passagem, e olha só o que eu vou ter. Limousine, grandes hotéis, pessoas gritando meu nome, ovacionando a minha pessoa. Ela poderia falar, não, eu aceito. Poderia, né? Porque o diabo pegou e falou assim, ó, tá aqui, ó. Colocou um contrato na frente dela, falou, só você assinar aqui. Naquele momento, que ela pegou e falou assim, ó, Satanás, eu vou te falar uma coisa. Você pode me dar tudo isso aí que você está falando, que eu sei. Só que você está sentindo essa paz que tem nessa casa aqui? E o pastor, o pai dela era pastor também. O pai dela morava no fundo da igreja. Ainda o diabo falou assim, ó, você vai poder dar uma mansão para o teu pai. Você vai ter dinheiro para dar uma mansão para o teu pai, vai ficar aqui morando em fundo de igreja. Aí ela perguntou assim, se você está vendo essa paz, essa alegria, tudo isso que eu sinto, que nós sentimos aqui, você pode dar isso aí que você está mostrando, só que isso aqui que nós sentimos você não pode dar. Então, Satanás, sai em nome de Jesus. E de repente, foi embora. Glória a Deus. Você entendeu? Glória a Deus. Quem pode dar uma glória bem forte ao Senhor? Aleluia! Oh, glória! Porque ele vem dessa forma. Ele vem com essas propostas. Muitas vezes quando o diabo fala assim, ó, talvez surja um trabalho, né? Você está na igreja, você está firme, você está passando por um problema difícil. Você está ali na igreja, mas a coisa está difícil para você, você está passando por uma prova. E de repente vem alguém e te oferece e fala assim, ó, eu tenho um trabalho para você. Ah, é um trabalho para mim? Qual que é o trabalho? Ah, você vai fazer isso, isso, isso. E você na hora, o Espírito Santo fala para você, esse trabalho aí não é para você.
Você entendeu? Talvez é algo que você vai ter que fazer que é ilegal. E que Deus não vai se agradar. Mas você vai ganhar bem. Quem que você acha que está te oferecendo isso? É Deus ou o diabo? É lógico o diabo, irmão. Porque Deus não vai oferecer isso, uma coisa para você fazer uma coisa que é contra a vontade dele. Mas só que Deus está permitindo você passar por aquilo, porque de repente você vai falar, não, Satanás, ó, vai embora, porque eu sirvo a Deus e eu não quero isso para mim não. Aí lá na frente Deus vai te honrar, Deus vai dar um trabalho para você abençoado, que você vai ganhar bem e você vai glorificar o nome do Senhor, porque você passou por aquilo. Você entendeu? Então o Senhor Jesus, ele passou por isso. Só que o Senhor Jesus, quando o diabo disse para ele que dava tudo, né? O Senhor Jesus disse assim, ó, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Oh, quem pode dar um glória bem forte aí? Graças a Deus, glória. Sabe por quê? Porque depois que o Senhor passar tudo isso, e Jesus com aquela fome, irmão. Você já pensou a fome que o Senhor estava naquele momento? Ele estava na fome imensa. E quando ele passou por tudo isso, o que a Bíblia diz aqui? O que diz aqui no final? O último versículo. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Está vendo? Quando você passa pela prova, o Senhor manda os anjos para te servir. Está vendo quando você passa pelas tentações, você fala, não, eu amo o meu Senhor, é o meu Deus que eu amo, é Ele que eu vou servir, não é você não. É Ele que eu vou obedecer, não é você. Eu não vou te obedecer, Satanás, eu vou obedecer o meu Senhor, porque é Ele que é dono da minha alma, da minha vida. Então você passa por tudo aquilo. E aí o Senhor, Ele manda os anjos para te servir. Aí a vitória vem para você. E você já pensou depois, você já imaginou depois de toda aquela cena, todo aquele problema que o Senhor passou ali com o diabo. Aí depois os anjos, eu creio que os anjos fez uma mesa, colocou uma mesa ali grandona, grande, né, com várias coisas, e falou, está aqui, ó, pode se alimentar. Aleluia, glória a Deus. E é dessa forma, você não vai se alimentar da mesa do diabo, mas você vai se alimentar da mesa de Deus. Você vai se alimentar da mesa do Senhor, que o Senhor tem preparado para você. E a vitória é tua em todo sentido. Deus vai te dar vitória em todo sentido. Deus vai te abençoar você na tua vida física, na tua vida material. Deus vai te dar saúde, vai curar, vai te libertar. Deus vai te abençoar você na tua vida emocional, na sua alma. Deus vai te dar alegria, felicidade para você. Deus vai te abençoar na sua vida espiritual, porque o Senhor vai dar força para você estar na presença dEle, em oração, em jejum, em clamor, em louvor. Aleluia, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. É isso que o Senhor tem para a tua vida. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé.